Oi, pessoal, tudo bem? Decidi então fazer essa última aula da PS gravada para fazer o link entre as tecnologias, a linguagem e outro assunto que eu gostaria que vocês vissem e que é importante, que são os gêneros do discurso. Então vamos lá. Na última PS que eu coloquei para vocês, nós falamos já sobre os gêneros textuais ou discursivos de acordo com a teoria. E aí eu gostaria de falar para vocês sobre as convergências, né? A cybercultura e as convergências. O Antônio Carlos Xavier, no livro Retórica Digital, a Língua e Outras Linguagens na Comunicação Mediada por Computador, ele fala de 3 convergências que estão levando à cybercultura. Então, a convergência tecnológica, a convergência sociocultural e a convergência linguística. Dentre elas, a convergência sociocultural, por exemplo, para que a convergência tecnológica se efetue em toda a sua plenitude, é necessário que a adesão das pessoas às máquinas inteligentes continue de fato a ocorrer, de modo a formar uma malha social extensa, forte e coesa em torno delas. Ou seja, precisa ter identificação. As pessoas precisam se adaptar e se adequar à tecnologia, ou aos aparelhos, às máquinas, para que haja essa identificação. E nós não podemos negar que a nossa sociedade tem convergido cada vez mais para as máquinas, celulares, computadores, notebooks, enfim. Inclusive na área profissional, em muitas áreas profissionais, as máquinas também fazem parte do cotidiano e as pessoas se identificam com ela. Esse gráfico aqui mostra o nível de usuários de internet, nos anos entre 1998 e 2009. E o que é interessante é isso aqui. No Brasil, 92% dos lares têm celular, mas apenas 66% têm esgoto tratado. O que isso revela sobre a nossa sociedade? O que as pessoas estão priorizando, será? Qual é o valor que elas dão às coisas? Veja bem que esgoto tratado é algo fundamental, é algo inclusive de direitos, direitos fundamentais. Direito à saúde, direito ao ambiente limpo, uma moradia e esgoto tratado. Só que 92% dos lares têm celular, ou seja, há mais usuários, há mais pessoas se identificando com as máquinas do que propriamente no seu ambiente onde eles vivem. É claro que, já brinquei com outros alunos, não dá para parcelar um esgoto em 24 vezes nas Casas Bahias ou na Pernambucanas, mas nós vemos aqui a relevância que a sociedade brasileira dá para o acesso à internet ou acesso às máquinas, à tecnologia. Esse outro dado aqui diz que sobre o Facebook no Brasil. O Brasil é o 3º país em número de usuários, com 99 milhões de contas ativas. Primeiro lugar, os Estados Unidos, o segundo é a Índia e terceiro lugar, o Brasil. Isso significa, então, que 8 em cada 10 brasileiros que acessam a internet têm uma conta no Facebook. Em 2018, um dado bem recente, 69,3% dos lares brasileiros, ou 48,1 milhões de famílias, tinham acesso à internet. Então, nós podemos concluir ou deduzir que essa convergência tecnológica, junto com a sociocultural, está ocorrendo sim, que há identificação das pessoas pelas máquinas e pelas tecnologias, pelo avanço tecnológico, então convergendo a uma cybercultura. Sobre a identidade, o que o Xavier fala? Toda convergência só acontece se houver alguma forma de identificação entre os interessados. É necessária a existência de um ingrediente comum que faça o amálgama para estabelecer e consolidar a relação entre os participantes de uma mesma comunidade. É preciso haver identidade social e cultural entre os sujeitos que querem viver em determinados grupos, pois identificar-se é reconhecer e fazer-se reconhecido para um conjunto de sujeitos com os quais se deseja partilhar crenças, experiências e saberes. Ou seja, naquela PS anterior eu coloquei para vocês sobre a cybercultura, sobre ser um motivo de inclusão e de exclusão social. Por quê? Porque há uma identificação. As pessoas que se reconhecem dentro do mundo tecnológico ou da cybercultura querem participar desse grupo, querem fazer parte. Quem ainda não está conectado também pretende fazer parte desse grupo. Claro que há pessoas ou sociedades específicas, grupos sociais específicos que não
que não tem interesse, mas dependendo da faixa etária, dependendo da idade do grupo social. Eu quero dizer assim, as pessoas que nasceram antes desse avanço tecnológico no Brasil não têm tanto interesse, mesmo assim elas fazem parte, porque a tecnologia acompanha a cultura acompanha o desenvolvimento da sociedade, então as pessoas indiretamente estão conectadas em algum momento, em algum ponto da vida delas com a tecnologia. Amálgama significa aquela cola, o que liga as pessoas para que haja essa convergência, né? Então, grupos sociais. Dentro da cybercultura, dentro do hipertexto, que é a internet, né? Dentro dos grupos sociais de relacionamento, como Facebook, Instagram, nós sabemos que há sim esses grupos de identificação. Quando nós fazemos parte, seguimos um determinado canal no Instagram, ou ainda quando nós fazemos parte de uma comunidade virtual dentro do Facebook ou dentro de outra rede social, nós estamos nos identificando. E isso faz parte das nossas crenças, das nossas experiências, dos nossos saberes e que nós temos compartilhado ao longo do tempo. O Xavier ele vai retomar o que o Stuart Hall fala na obra dele sobre os descentramentos das identidades. Essa convergência ocorreu devido a grandes descentramentos das identidades. O que são descentramentos? Descentramentos, ou seja, sai do centro. A identidade que antes era tida como fixa, única e estável, agora não é mais, porque grandes impactos na sociedade fizeram com que as ideologias modificassem e isso influenciou as identidades dos sujeitos que vivem ou que viveram durante esses períodos. Então, segundo o Stuart Hall e retomado pelo Xavier, existiram 5 grandes descentramentos que fizeram com que as identidades fossem descentradas. Então, o primeiro descentramento é o pensamento marxista, o segundo descentramento é o freudismo, o terceiro descentramento é o estruturalismo susseriano, quarto descentramento, os estudos Foucaultianos sobre os poderes, saberes e instituições como poderes disciplinares, e o último e quinto descentramento é o feminismo. Eu vou explicar rapidamente cada um deles para que vocês entendam. O primeiro descentramento, então, é o pensamento marxista. Os homens fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas. Questiona a noção de agência individual, trata-se de inserir a historicidade e as relações materiais. O marxismo coloca as relações sociais no centro do sistema teórico e não uma concepção abstrata de homem, deslocando a filosofia moderna. O homem é colocado dentro da estrutura, contrário ao humanismo, nega toda a essência do homem. Vocês já estudaram o pensamento de Marx e verificaram, né, que o Marx coloca então a sociedade como precedente ao sujeito, ao indivíduo. A sociedade precede o indivíduo já nasce dentro de uma sociedade constituída com regras, leis, enfim, crenças, tradições. Antes, então, durante o período do sujeito do iluminismo ou então do humanismo, o indivíduo era o centro, né? Podemos falar inclusive em egocentrismo. Nós tínhamos o indivíduo como centro. Marx vem e coloca a sociedade como centro. Ele diz que não é o ser humano, né? Não é o homem que tem o centro das coisas e a sua identidade está então centrada nele mesmo, de uma maneira única, de uma maneira fixa e que não modificava, né? Lembram do sujeito do iluminismo que o Stuart Hall coloca, né? Os tipos de sujeitos do Stuart Hall, das identidades. Ele fala, o sujeito do iluminismo é aquele cara que pensava-se ter uma identidade única, fixa, desde que ele nasce até quando ele morre, ele tem uma identidade fixa, única e estável. E aí o Marx vem e diz, não, o indivíduo é um produto da sociedade. As identidades dos sujeitos dentro da sociedade são relativas à manipulação dos bens materiais. Então, o Marx vem com esse pensamento e modifica as ideologias desse período e, portanto, influencia nas identidades do sujeito, colocando, então, como um grande descentramento da identidade, o primeiro. O segundo é o freudismo. Vocês conhecem Freud, né? Todo mundo fala, Freud explica. Por que Freud explica? A noção de inconsciente de Freud. A ideia de Freud de que nossa identidade, sexualidade e estrutura dos nossos desejos são formados com base em processos
psíquicos e simbólicos e inconsciente contrariam a ideia do sujeito cognoscente, cartesiano e racional, provido pela identidade fixa e unificada, penso, logo existo. A teoria da formação do sujeito na ideia de espelho, na relação com o outro, se aproxima daquela de Bakhtin, nós já falamos em algumas APS anteriores, na ideia de interação. Porém, aqui a interação social é uma aprendizagem consciente e não atividade psíquica e inconsciente, como Freud coloca. Freud foi o primeiro a estudar a sexualidade humana. Ele fala que as repressões e quando as pessoas têm problemas psíquicos relacionados à sexualidade, é por conta de alguma repressão, de alguma opressão que a pessoa sentiu. Numa época, por exemplo, lá no século XIX, onde a sexualidade era tida baseada no cristianismo, que era apenas para procriação, logo tudo que saía desse normal, desse comum, era tido como uma perversão. E aí os sujeitos que tinham esse tipo de pensamento, uma fantasia, um fetiche, ou então quando eles se identificavam com a identidade de gênero, ou tinham aquela orientação sexual diferente, logo eles tinham uma perversão e eles se condenavam. Havia, no caso, essa ligação da sexualidade e perversão com doenças, tanto que o homossexualismo, com o sufixo ismo, ele veio dessa época, porque significava uma doença. E aí o Freud vem e descentra isso, ele desconstrói essa ideia da sexualidade diante de uma sociedade rígida, tradicionalista, que via a sexualidade apenas como um meio de procriação da espécie. Existem inúmeras escrituras do Freud que são interessantíssimas sobre isso, inclusive sobre a descoberta da cura para a histeria feminina. Pesquisem isso, que é muito interessante. E aí o Freud, então, com esse pensamento, como assim? De repente, o homem que era plenamente consciente, plenamente racional, que resolvia, durante o iluminismo, resolvia-se as coisas pelas ideias, pelo lado cognoscente, ou seja, racional, o raciocínio. De repente, Freud vem e diz que há um inconsciente. O homem tem um inconsciente e que esse inconsciente diz respeito à sua identidade, à personalidade, às fases da criança. Então, ele causa esse segundo grande descentramento, certo? Em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir do nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a identidade e construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus, divididos numa unidade, porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude. Ou seja, nós estamos constantemente nos identificando com as coisas, portanto não temos uma identidade única e fixa, certo? Esse é o segundo descentramento do Freud. Embora questionado, então, já que não se pode pôr à prova tal teoria, ela abalou a noção de sujeito centrado e racional como uma identidade fixa, que é o que eu acabei de falar para vocês. O terceiro descentramento vem com o estruturalismo sussiriano. Já falei sobre ele com vocês quando eu expliquei a ideia de signo linguístico, significante e significado. Então, a ideia de língua como um sistema abstrato de formas. Antes não se tinha pensado na língua como um objeto de estudo, e a língua vem do pensamento, vem com o quesito da ideologia implícita. Então, o estruturalismo do Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna, foi o terceiro grande descentramento. Então, o conceito de signo linguístico com significante e significado, ou seja, a materialização simbólica da língua, o que a língua representa simbolicamente para o indivíduo dentro de determinada sociedade que fala tal língua, certo? Quarto descentramento são os estudos Foucaultianos. Recomendo muito a leitura de Foucault, porque elas são leituras que te colocam como
te colocam para refletir sobre as coisas. É muito interessante. Eu sempre recomendo Foucault para qualquer pessoa em qualquer momento. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, leiam Foucault. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo e já volto.